tal, amigos? Tudo bem? Bom, hoje quero me referir à problemática gerada pelas fake news ou notícias falsas, que está ocasionando um grande detrimento dentro da sociedade e a democracia. E olho, não estou falando somente daqui, do Brasil, senão também do todo mundo. E por quê? Por quê? Simplesmente porque as fake news são mentiras. E nenhuma mentira é boa, porque estão carregadas de ódio, estão carregadas de falsidade, de hipocrisia, não são de confiança. Por isso, temos que ter muito cuidado porque elas estão prontas para destruir todo de bom que existe neste mundo. O pior é que muitas pessoas que defendem esta prática manifestam: não, nós estamos fazendo somente uso de nosso direito da livre expressão ou nosso direito da liberdade de imprensa, protegidas pela Constituição Brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, efetivamente, essas pessoas têm razão. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são direitos fundamentais da pessoa. Mas uma coisa muito importante também temos que ter em conta, que é que um direito fundamental, jerarquicamente, não é mais que outro direito fundamental, que protege muitas vezes a pessoa. Não? Então, tem censura sim, tem limite à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Quando? Quando eles fazem apologia de ódio, quando fazem apologia da guerra, do estupro de crianças, quando fazem apologia pelo racismo e muitas outras coisas que vão e atentam contra outras pessoas, né? Então, aí tem parâmetros, aí tem limites que devem ser censurados. Por isso, o fake news é delito e deve ser censurado, deve ser punido, sem pensar duas vezes, deve ser punido. Mas sepam vocês que as fake news não apareceram agora, nem ontem, não. As fake news apareceram faz muito tempo, junto com a aparição dos jornais, talvez. Olha, lembra da Guerra Fria? Na Guerra Fria, quando existiu esse conflito entre a União Soviética e Estados Unidos? Bem, se usou muita fake news, de um e de outro país. Usaram muitas fake news. Não podemos esquecer também de um triste personagem, Joseph Goebbels. Quem é Joseph Goebbels? Joseph Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler. E ele criou um discurso de ódio, manifestando que os judeus eram pessoas más, que os judeus tinham que morrer. Os resultados: miles de mortos, assassinados. E todo pelas fake news. E para terminar, não sei se lembram a guerra entre Estados Unidos e Espanha. Ainda estavam disputando as últimas colônias, Porto Rico, Cuba, algumas em Centroamérica. O que aconteceu? Que existiam em New York, existiam dois jornais principais. Um era New York World, de propriedade de Joseph Pulitzer, e el otro jornal era el New York Journal, de propriedade de William Randolph Hearst. Esse era muito ambicioso. Ele queria vender mais jornais e havia uma disputa, uma concorrência bárbara para ter mais audiência e vender mais jornais. E este Randolph Hearst provocou, mediante unos artículos basados en fake news, hasta que llegó a gerar a guerra, ese conflicto entre esos dos países. Fake news es delito, fake news tiene que ser punido. Nós no podemos morar num mundo da mentira. Temos que ser verdadeiros, honestos, exemplares. Temos que vivir na verdade. Muito obrigado por me escutar. Até mais. Tchau.